Vamos lá, pessoal, começar aqui nosso debate, certo? Sobre hipersensibilidade, que normalmente já é o segundo problema do segundo módulo do sistema imune. E eu quero que vocês raciocinem junto comigo, por mais que seja um raciocínio básico, o seguinte raciocínio, vê só. Quando o nosso corpo está sendo conectado com alguma bactéria, com algum vírus, com algum patógeno, é normal o nosso corpo ficar sensível. É normal o nosso corpo desencadear um processo inflamatório, a gente já viu isso. Então, nossa sensibilidade é normal. A gente ter uma reação sensível é normal. Agora, quando essa reação passa do normal, a gente fala que o nosso corpo está tendo uma hipersensibilidade. E nós sabemos que cada corpo reage de alguma forma. E a partir daí que a gente começa a falar sobre reação alérgica. Por que uma pessoa tem alergia a leite? Por que uma pessoa tem alergia à proteína? Por que uma pessoa tem alergia a certa substância? Não é que a substância seja o problema. Porque tem pessoas que tomam leite e não ficam alérgicos. Então o problema não está na substância. O problema está na sensibilização que o nosso corpo tem com aquela substância. Então a hipersensibilidade, ela vem por um problema do nosso corpo. Então você está se tornando mais sensível do que o normal para aquela substância. Então ela é uma reação, né, que a gente caracteriza como distúrbio. É uma resposta imunológica exagerada, inadequada, certo? Que torna fazer com que essa substância estranha, né, que o corpo considera estranha, seja praticamente o quê? Né, considerada uma substância que vai dar um problema, né, exagerado para o nosso corpo. Às vezes, né, essa substância ela é inofensiva. Então, é uma substância que não tem um problema inflamatório, mas causa, entendeu? E aí a gente começa a pensar o seguinte, então a alergia, ela pode ser simplesmente por uma areia. A alergia pode ser simplesmente por leite, por uma certa substância. E essa substância pode fazer com que o nosso corpo desencadeie essas reações. E aí pensem, o problema está no nosso corpo. É algum problema, algum defeito que criou, sim, né, essa reação de hipersensibilidade. Existem tipos. É um problema na prova que só vai cair a parte de tipos, certo? Mas a gente tem que debater todos os seus pontos. Mas a parte mais importante é a de tipos, certo? E tem 4 grandes tipos. Existe um quinto hoje em dia, mas não se falam muito, só os 4 tipos mesmo. E a gente tem que pensar o seguinte, é uma substância inofensiva que está causando uma reação, mas essa reação pode ser fatal, pode, certo? Porque a gente pode ter broncoconstrição das vias aéreas por causa disso. A pessoa pode ficar, né, com uma dispneia súbita, a pessoa pode ter, né, problemas que levem à morte. Então, esses distúrbios de hipersensibilidade causam essas respostas imunológicas, né, que vai fazer com que o nosso corpo falhe, certo? Então, de início, a gente se remete a isso. A hipersensibilidade vai se referir a esses processos patológicos, certo? Que são oriundos de interações. E aí a gente começa a pensar o seguinte, mas que interação? A gente começa a falar do anticorpo. Vocês sabem, né, o que é um anticorpo e o que é um antígeno. O anticorpo é uma proteína que o nosso corpo, o nosso sistema imune cria para tentar defender o nosso corpo. E o antígeno, ele é o patógeno. Ele é literalmente a substância que está causando essa reação, certo? Porque a gente pensa o seguinte, essa reação antígeno-anticorpo, ela vai causar a reação de hipersensibilidade. Porque pensem comigo, a pessoa é alérgica a uma proteína. Aí se ela ingeriu essa proteína para o corpo, assim que tiver contato com essa proteína, a gente vai ter secreção do anticorpo. E o anticorpo ele vai neutralizar aquela substância. O anticorpo vai fazer com que aquela substância fique neutralizada, porém vai desencadear um processo inflamatório. Lembra que o anticorpo ele chama citocinas para a região, ele chama células de defesa para a região. Então imagina, o normal seria o nosso corpo se defender da bactéria, de um vírus, levar células de defesa porque é uma bactéria, não porque é um leite, não porque é uma bolacha,
entendeu? Então essas reações de hipersensibilidade a gente fala que são exageradas justamente porque a substância ali estranha, ela é inofensiva, mas por algum problema do nosso corpo, o nosso corpo ali está vendo que aquela substância poderia ser, ou então é uma falha do nosso sistema imune mesmo, que acaba criando essas alergias, certo? Então, de início, eu quero que vocês raciocinem isso comigo. Há outros pontos também. Existem diversos tipos de hipersensibilidade. Tem. Mas eu quero que vocês pensem comigo. O que é que se relaciona, então, a imunidade inata e adaptativa na questão da hipersensibilidade? Eu quero que você pense o seguinte. A inata, ela desempenha um papel muito importante na parte inicial do antígeno, certo? Na ativação da resposta imune. Por quê, meu senhor? Porque o que acontece? Se existir liberação de mediadores inflamatórios, o que é que vai acontecer? O nosso sistema imune pode ativar a via do sistema complemento. Então, se tiver liberação de histamina, liberação de citocina, os componentes humorais que a gente já estuda no início, isso não faz parte da imunidade inata? Faz, certo? O neutrófilo, ele vai tentar combater. Um eosinófilo, ele não vai tentar combater? Então, a imunidade inata, ela está participando nessa reação de hipersensibilidade. Ela participa, certo? E aí, eu quero que vocês até já de início aqui já relacionem comigo. O tipo 1 de hipersensibilidade, a gente vai falar dos tipos já, mas eu quero que vocês saibam que o tipo 1, ele libera muita histamina. É uma resposta muito inicial, uma resposta muito rápida. E a gente sempre relaciona o tipo 1 com a imunidade inata. Só para vocês saberem disso, certo? Mas é isso que eu quero que vocês entendam. A imunidade inata participa, ela leva células, ela leva componentes humorais para a questão da hipersensibilidade. Toda a cascata inflamatória, toda a cascata de sistema imune que a gente aprendeu na nossa primeira aula, acontece na reação de hipersensibilidade, certo? Só que a gente está falando agora de uma hipersensibilidade, algo que não deveria estar acontecendo, que está acontecendo, porque o corpo está mais sensível do que o normal para aquela substância. A imunidade adaptativa também está relacionada com a reação de hipersensibilidade. Está sim. Nós temos anticorpos sendo produzidos. Quem produz os anticorpos? Quais são as células que produzem anticorpos, pessoal? O linfócito B. Então, isso está relacionado com a imunidade adaptativa. Então, se existe anticorpo, existe uma reação de hipersensibilidade para tentar controlar. Então, a gente tem que pensar o seguinte, Márcio. Imagina que eu nasci com alergia à poeira. Você nasce com alergia com a poeira? Ou você desenvolve essa alergia? A gente desenvolve porque a gente não sabe ainda que aquela substância é alérgica para o nosso corpo. A gente não sabe. Então imagina, meu senhor nasceu com alergia à lactose. E aí eu não sei ainda disso. Eu vou tomar o leite. Quando eu tomo leite, eu vou desencadear uma resposta inflamatória. Só que eu ainda não tenho anticorpo para isso. Eu vou ser produzido. Então a imunidade adaptativa, com o tempo, ela vai ser ativada para produzir os anticorpos específicos, certo? Então a imunidade adaptativa, ela também está envolvida nos processos de hipersensibilidade, tanto inata quanto adaptativa, certo? Então tem que entender o seguinte, em resumo, né? As reações de hipersensibilidade são respostas o quê? Exageradas. Antígenos o quê? Inofensivos, que podem desencadear o quê? Uma variedade de sintomas, certo? E aí existem diversas interações para tentar barrar essa resposta, tanto inato quanto adaptativo, certo? Que vão tentar desembocar, né, num controle dessa reação. E se não tiver um controle a tempo, essas respostas exageradas podem comprometer a vida do paciente, certo? Então, assim, de forma introdutória, a gente começa a falar disso. Monsieur, me dá exemplos aí de sintomas que uma reação de hipersensibilidade vai dar. Pode, coceira, pode ter erupção cutânea, espirros, coriza, tosse, um inchaço, certo? Dificuldade respiratória, a dispneia, né? Anafilaxia, que é uma reação alérgica grave, ou choque anafilático, que é quando o paciente já está em choque. Que é o quê, meu? Aquela substância ali do nada criou uma reação de hipersensibilidade muito grave para o paciente. E por isso que tem diversos testes cutâneos de alergia, né? Existem exames físicos, testes sanguíneos para detectar se tem alguma alergia.
a gente faz os testes de provocação, né? Para provocar, para ver se tem alergia, entendeu? Então a gente tem que sempre relacionar com isso. Se um paciente imunocomprimido ou um paciente imunossupressor, existem doenças que o nosso corpo mata nossas próprias células. E isso é uma reação, sim, de hipersensibilidade, certo? Que está o tempo todo ali matando nossas células. Então está tendo uma hipersensibilidade inadequada ali naquele momento, certo? Então entendam que essas hipersensibilidades, né, têm um impacto significativo na vida de todos que possuem essa reação, certo? E que, né, o manejo, assim que eu falo, né, o controle dessa reação é o que minimiza todos esses impactos, certo? Esse foi um vídeo só introdutório. A gente vai partir para falar de cada tipo, mas era um panorama geral sobre as reações de hipersensibilidade.